Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 11 de julho, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Bento de Núrcia. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Roma, São Pio I, Papa, que, sendo irmão do famoso Hermas, autor da obra intitulada O Pastor, governou, como um bom pastor, a Igreja durante 15 anos. Morte no ano 155. Em Icônio, na Licaônia, hoje Icônia, na Turquia, São Marciano, mártir, que, no tempo do governador Perênio, suportando muitos tormentos, alcançou a palma do martírio. Morte entre os séculos III e IV. Em Cesareia da Mauritânia, hoje Cherchel, na Argélia, Santa Marciana, virgem, que, condenada às feras, consumou o seu martírio. Morte no ano 303. Em Bordeaux, na Aquitânia, na atual França, São Leôncio, bispo, celebrado como honra do povo e da cidade, dedicado construtor de templos, restaurador do baptistério e silencioso benfeitor dos pobres. Morte no ano 570. Em Dir, junto ao estuário de Moray, na Escócia, São Drostano, abade, que presidiu a vários mosteiros e finalmente escolheu a vida eremítica. Morte no século VI. Em Disentis, na Récia Superior, atualmente na Suíça, os santos Plácido, mártir, e Sigisberto, abade. Este último foi companheiro de São Columbano e fundou neste lugar o mosteiro de São Martinho, no qual foi o primeiro que coroou a vida monástica com o martírio. Morte no século VII. No mosteiro de Montmoutier, nos Montes Vosgos, actualmente na França, Santo Idulfo, bispo de Tréveres, que se retirou para a solidão, mas, com a afluência dos discípulos, construiu e governou um cenóbio. Morte no ano 707. Em Córdoba, na Andaluzia, região da Espanha, Santo Abundio, presbítero, que, durante a perseguição desencadeada pelos mouros, interrogado pelo juiz, confessou intrepidamente a razão da sua fé, o que irritou imediatamente o mouro, que mandou dar-lhe a morte e expor o seu cadáver para ser devorado pelos cães e pelas feras. Morte no ano 854.
Em Kiev, na Rússia, Santa Olga, a avó de São Vladimiro, que foi a primeira do povo rurica a receber o batismo, no qual tomou o nome de Helena, e abriu ao povo da Rússia o caminho para Cristo. Morte no ano 969. No mosteiro de Grand-Selve, próximo de Toulouse, na França, o beato Beltrão, abade, que, desejando estabelecer uma disciplina regular, agregou o seu mosteiro à ordem cisterciense. Morte no ano 1149. Em Viborg, na Dinamarca, São Quitilo, presbítero e cônego regular, que dirigiu com suma diligência a escola capitular e foi insigne exemplo de vida monástica. Morte no ano 1150. Em Lincoln, na Inglaterra, a comemoração dos beatos Tomás Benchiad e Tomás Prot, presbíteros e mártires, que, no reinado de Isabel I, num dia incerto deste mês, foram condenados à morte por causa do seu sacerdócio. Morte no ano 1600. Em Orange, na Provença, região da França, as beatas Santa Pelágia de São João Batista, Rosália Clotilde Beis, Teutista Maria, Maria Isabel Pellicer, São Martinho, Maria Clara Blanc e Santa Sofia, Maria Margarida de Barbegie de Albarede, virgens e mártires por Cristo durante a Revolução Francesa. Morte no ano 1794. Em Liugongen, localidade próxima de Anping, no Hebei, província da China, as santas Ana Xinxi, Maria Ngozi, Ana Angelzi e Maria Lirua, virgens e mártires, que, por recusarem terminantemente passar ao paganismo, foram degoladas durante a perseguição desencadeada pelos sectários e Etuan. Morte no ano 1900. Vida São Bento de Núrcia. São Bento, o homem de Deus que brilhou nesta terra com tantos milagres, não resplandeceu menos pela eloquência com que soube expor a sua doutrina. São Gregório Magno. O grande Papa escreveu estas palavras no ano de 592, o santo monge tinha falecido 50 anos antes e ainda estava vivo na memória do povo, sobretudo na florescente ordem religiosa por ele fundada. São Bento de Núrcia, com a sua vida e a sua obra, exerceu uma influência fundamental sobre o desenvolvimento da civilização e da cultura europeia. A fonte mais importante sobre a sua vida é o segundo livro dos Diálogos de São Gregório Magno. Não é uma biografia no sentido clássico. Segundo as ideias do seu tempo, ele pretende ilustrar mediante o exemplo de um homem concreto, precisamente de São Bento, a subida aos cumes da contemplação, que pode ser realizada por quem se abandona a Deus. Portanto, tem-se um modelo da vida humana como subida para o vértice da perfeição. São Gregório Magno narra também, neste livro dos Diálogos, de muitos milagres realizados pelo santo, e também aqui não quer narrar simplesmente algo de estranho, mas demonstrar como Deus, admoestando, ajudando e também punindo, intervenha nas situações concretas da vida do homem. Quer mostrar que Deus não é uma hipótese distante colocada na origem do mundo, mas está presente na vida do homem, de cada homem. De fato, a obra do santo e, de modo particular, a sua regra revelaram-se portadoras de um autêntico fermento espiritual, que mudou no decorrer dos séculos, muito além dos confins da sua pátria e do seu tempo, o rosto da Europa, suscitando depois da queda da unidade política criada pelo Império Romano uma nova unidade espiritual e cultural, a da fé cristã partilhada pelos povos do continente. Surgiu precisamente assim a realidade a qual nós chamamos Europa. O nascimento de São Bento é datado por volta de 480. Provinha, assim diz São Gregório, ex-província Nurciae da região da Núrcia. Os seus pais abastados enviaram-no para Roma para sua formação nos estudos. Mas ele não permaneceu por muito tempo na cidade eterna. Como explicação plenamente credível, Gregório menciona o fato de que o jovem Bento sentia repugnância pelo estilo de vida de muitos dos seus companheiros de estudos, que viviam de modo dissoluto, e não queria cair nos mesmos erros deles. Desejava prazer unicamente a Deus. Assim, ainda antes da conclusão dos seus estudos, Bento deixou Roma e retirou-se na solidão dos montes a leste da cidade. Depois de uma primeira estadia na aldeia de Efide, onde durante um certo período se associou a uma comunidade religiosa de monges, fez-se eremita na vizinha Subiaco. Ali viveu durante 3 anos completamente sozinho numa gruta que, a partir da Alta Idade Média,
constitui o coração de um mosteiro beneditino chamado Sagrada Espelunca. O período em Subiaco, marcado pela solidão com Deus, foi para Bento um tempo de maturação. Ali tinha que suportar e superar as três tentações fundamentais de cada ser humano, e a tentação da autossuficiência e do desejo de se colocar no centro, a tentação da sensualidade e, por fim, a tentação da ira e da vingança. De fato, Bento estava convencido de que, só depois de ter vencido estas tentações, ele teria podido dizer aos outros uma palavra útil para as suas situações de necessidade. E assim, tendo a alma pacificada, estava em condições de controlar plenamente as pulsões do eu, para deste modo ser um criador de paz em seu redor. Só então decidiu fundar os seus primeiros mosteiros no Vale do Anio, perto de Subiaco. No ano de 529 Bento deixou Subiaco para se estabelecer em Monte Cassino. Alguns explicaram esta transferência como uma fuga das maquinações de um invejoso eclesiástico local. Mas esta tentativa de explicação revelou-se pouco convincente, dado que Bento não regressou para lá depois da morte repentina do mesmo. Na realidade, esta decisão impôs-se-lhe porque tinha entrado numa nova fase da sua maturação interior e da sua experiência monástica. Segundo Gregório Magno, o êxodo do vale remoto do Anio para Monte Cássio, uma altura que, dominando a vasta planície circunstante, se vê ao longe, reveste um caráter simbólico, e a vida monástica no escondimento tem uma sua razão de ser, mas um mosteiro tem também uma sua finalidade pública na vida da igreja e da sociedade, deve dar visibilidade à fé como força de vida. De fato, quando, em 21 de março de 574, Bento concluiu a sua vida terrena, deixou com a sua regra e com a família beneditina por ele fundada um patrimônio que deu nos séculos passados e ainda hoje continua a dar frutos em todo o mundo. Em todo o segundo livro dos Diálogos, Gregório ilustra-nos como a vida de São Bento estivesse imersa numa atmosfera de oração, fundamento importante da sua existência. Sem oração não há experiência de Deus. Mas a espiritualidade de Bento não era uma interioridade fora da realidade. Na agitação e na confusão do seu tempo, ele vivia sob o olhar de Deus e precisamente assim nunca perdeu de vista os deveres da vida cotidiana e o homem com as suas necessidades concretas. Ao ver Deus, compreendeu a realidade do homem e a sua missão. Na sua regra ele qualifica a vida monástica uma escola ao serviço do Senhor e pede aos seus monges que à obra de Deus, ou seja, ao ofício divino ou à liturgia das horas, nada se anteponha. Mas ressalta que a oração é em primeiro lugar um ato de escuta, que depois se deve traduzir em ação concreta. O Senhor aguarda que nós respondamos todos os dias com os fatos aos seus ensinamentos, afirma ele. Assim a vida do monge torna-se uma simbiose fecunda entre ação e contemplação para que em tudo seja glorificado Deus. Em contraste com uma autorrealização fácil e egocêntrica, hoje com frequência exaltada, o primeiro e irrenunciável compromisso do discípulo de São Bento é a busca sincera de Deus sobre o caminho traçado pelo Cristo humilde e obediente, ao amor do qual ele nada deve antepor e precisamente assim, no serviço do outro, se torna homem do serviço e da paz. Na prática da obediência realizada com uma fé animada pelo amor, o monge conquista a humildade, à qual a regra dedica um capítulo inteiro. Desta forma o homem torna-se cada vez mais conforme com Cristo e alcança a verdadeira autorrealização como criatura à imagem e semelhança de Deus. A obediência do discípulo deve corresponder à sabedoria do abade, que no mosteiro desempenha as funções de Cristo. A sua figura, delineada sobretudo no segundo capítulo da regra, com um perfil de espiritual beleza e de compromisso exigente, pode ser considerada como um autorretrato de Bento, porque, como escreve Gregório Magno, o santo não pôde de modo algum ensinar de uma forma diferente da qual viveu. O abade deve ser ao mesmo tempo terno e mestre severo, um verdadeiro educador. Inflexível contra os vícios, é contudo chamado, sobretudo, a imitar a ternura do bom pastor, a ajudar e não a dominar. 64:8, a acentuar mais com os fatos do que com as palavras tudo que é bom e santo e a ilustrar os mandamentos divinos com o seu exemplo. Para ser capaz de decidir responsavelmente, também o abade deve ser homem que escuta os conselhos dos irmãos, porque muitas vezes Deus revela ao mais jovem a solução melhor. Esta disposição torna surpreendentemente moderna uma regra escrita há quase 15 séculos.
Um homem de responsabilidade pública, e também em pequenos âmbitos, deve ser sempre também um homem que sabe ouvir e aprender de quanto ouve. Bento qualifica a regra como mínima, traçada só para o início, mas na realidade ela pode oferecer indicações úteis não só para os monges, mas também para todos os que procuram uma guia no seu caminho rumo a Deus. Pela sua ponderação, a sua humanidade e o seu discernimento entre o essencial e o secundário na vida espiritual, ele pôde manter a sua força iluminadora até hoje. Paulo VI, proclamando a 24 de outubro de 1964, São Bento padroeiro da Europa, pretendeu reconhecer a obra maravilhosa desempenhada pelo santo mediante a regra para a formação da civilização e da cultura europeia. Hoje a Europa, que acabou de sair de um século profundamente ferido por duas guerras mundiais e depois do desmoronamento das grandes ideologias que se revelaram como trágicas utopias, está em busca da própria identidade. Para criar uma unidade nova e duradoura, são sem dúvida importantes os instrumentos políticos, econômicos e jurídicos, mas é preciso também suscitar uma renovação ética e espiritual que se inspire nas raízes cristãs do continente, porque de outra forma não se pode reconstruir a Europa. Sem esta linfa vital, o homem permanece exposto ao perigo de sucumbir à antiga tentação de se querer remir sozinho, utopia que, de formas diferentes, na Europa do século XX causou, como revelou o Papa João Paulo II, um regresso sem precedentes ao tormento histórico da humanidade. Procurando o verdadeiro progresso, ouvimos também hoje a regra de São Bento como uma luz para o nosso caminho. O grande monge permanece um verdadeiro mestre em cuja escola podemos aprender a arte de viver o humanismo verdadeiro. Oração da Medalha de São Bento. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Ó Deus, vós que vos dignastes derramar sobre o bem-aventurado confessor, o patriarca, o espírito de todos os justos, concedei a nós, vossos servos e servas, a graça de nos revestirmos desse mesmo espírito, para que possamos, com o vosso auxílio, fielmente cumprir o que temos prometido. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. São Bento, rogai por nós.